Na historiografia policial brasileira, tivemos alguns exemplos de um tipo específico de serial killer, o justiceiro. Aquele indivíduo que tem seu próprio código de conduta. Ele é o juiz que julga e o executor que mata. Podemos citar homens como Francisco Vital da Silva, vulgo Pé de Pato, ou Florisvaldo de Oliveira, vulgo Cabo Bruno. Ambos ganharam notoriedade nos anos 1980 na periferia de São Paulo, por matarem muitos supostos marginais. Na ficção, quem não lembra de Dexter, o seriado estrelado por Robert C. Hall, que para aplacar seu desejo assassino, preferia satisfazê-lo eliminando pessoas ruins e criminosas. Há também o exemplo de Charles Bronson, ator que encarnou o justiceiro nos filmes Desejo de Matar, nesse caso movido por vingança por ter perdido sua família assassinada por malfeitores. No vídeo de hoje falaremos do maior assassino justiceiro de nosso país, um nome que foi sinônimo de morte no meio criminal brasileiro, Pedro Rodrigues Filho, ou Pedrinho o Matador. A mãe de Pedro e seu pai viviam em uma fazenda na região de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Ela engravidou e conta-se que Pedrinho já dentro de sua barriga sofrera lesões em sua cabeça. Isso pelos chutes dados por seu pai, homem violento que espancava sua mãe com regularidade. Pedro nasceu em 1954 e em toda sua primeira infância sofria com as surras paternas. Cresceu com um tremendo ódio dentro de si, e vendo o sofrimento de sua mãe, foi nascendo dentro dele um código de ação na qual a mulher não deveria ser jamais agredida, e muito menos abusada. Odiava especialmente os estupradores e os pedófilos. Para ele, essas pessoas tinham que morrer. Fala-se que seu primeiro assassinato foi aos 11 anos de idade. Brigou com um primo mais velho na roça e o teria empurrado numa prensa de moer cana. Dias depois o atacou em uma trilha no mato, matando-o a facadas. Porém, desse crime não se tem registro oficial. Depois disso, pegou a estrada e, pedindo carona, veio parar aqui na capital paulista. Então, apenas um menino de pouco mais de 14 anos. Em São Paulo, passou a praticar roubos no centro da cidade e aos 15 anos foi para a Zona Leste, na região de Itaquera, então à época um recanto esquecido da cidade. E lá matou a facadas o traficante Jorge Galvão. Depois foi atrás do irmão deste, ele e seu cunhado, que o haviam jurado de vingança. Sobre esse episódio ele teria dito anos depois: matei o coisa ruim e tive que liquidar os outros dois da família, para não ter mais problemas, afinal era tudo gente ruim mesmo. Pedrinho então foi para Mogi das Cruzes, e por lá passou a eliminar traficantes e roubar as bocas de fumo. Foi onde conheceu a viúva de um desses chefes mortos. Ela era conhecida como Botinhas, e foi sua primeira mulher. Passaram a morar juntos e a traficar, mas para isso teve que eliminar mais 3 adversários. Matou os 3 a tiros numa tocaia. O negócio ia bem e chamou a atenção da PM, e a rota foi ao encalço deles. No tiroteio, Botinhas morreu, mas Pedrinho conseguiu fugir. Porém, não abandonou o tráfico, montando seu próprio negócio, mas isso por muito pouco tempo. Muitas coisas que Pedrinho relatava ter feito em entrevistas nas revistas, TV e em podcasts no YouTube não têm comprovação, e algumas são claramente contestadas e simplesmente não bate com o que ele afirmou ter feito. 2 fatos notórios são exemplos perfeitos disso.
No primeiro, Pedrinho afirmou ter matado o prefeito de Santa Rita do Sapucaí com tiros de espingarda, após seu pai ter sido demitido do cargo de vigilante na escola da cidade, acusado de roubar mantimentos da merenda. O caso não se confirma, pois o prefeito supostamente morto, Arlete Teles Pereira, faleceu de causas naturais em 1983. O segundo caso, esse bem famoso, ele diz ter jurado matar seu pai, após este ter assassinado sua mãe com 22 facadas. Ele dizia que se eu o encontrasse, arrancaria-lhe o coração e comeria 22 pedaços dele, um para cada facada dada em sua mãe. Anos depois, soube que seu pai estava no mesmo presídio dele, e segundo explicou, arranjou um, entre aspas, bem bolado, e teve acesso à cela do pai. O matou com 22 facadas, como havia jurado. Arrancou-lhe o coração, mas ao morder um pedaço, mastigou e o cuspiu fora. Porém, o pesquisador Ulisses Campbell refuta essa história. Segundo ele pesquisou, o pai de Pedrinho realmente assassinara sua mãe. Ele foi preso, porém em nenhum momento se cruzaram no sistema prisional. Consta que ele faleceu anos depois, por doença respiratória. Pedrinho foi definitivamente preso em 1973 e viveu boa parte da vida adulta em prisões. E grande parte de seus assassinatos ocorreu dentro do sistema prisional. Como cresceu na roça, tinha familiaridade com peixeiras, facões e punhais, e na maioria de seus crimes usava facas improvisadas, onde desferia golpes no abdômen de suas vítimas. Declarava sempre que a faca foi feita para furar. Ele era uma fúria, rápido, dava estocada e era ágil na luta corporal. Em diversos momentos achou que iria morrer, ao ser cercado por diversos adversários, mas disse ter tido sorte e a ajuda de Deus para sair vivos desses embates sangrentos. Já em 1973, enquanto era transferido da delegacia para o presídio, matou asfixiado um outro detento dentro do camburão, quando soube que este era um condenado por isso. Durante sua passagem na penitenciária de Araraquara, foi acusado pela justiça por ter fundado uma suposta organização criminosa, os Serpentes Negras, a qual justiçavam detentos condenados por crimes sexuais e assassínios de crianças. Em 1985, em uma rebelião, Pedrinho matou 4 detentos inimigos seus. Foi transferido para a casa de custódia de Taubaté, tida na época como a mais segura do país. Vivia já em uma cela, sozinho, pois era considerado perigoso demais para ter companhia. Foi nessa época, em 1986, que apareceu nacionalmente em uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, onde disse orgulhosamente ter liquidado 40 homens até então. Disse também que não frequentou a escola na infância e se alfabetizou na cadeia, onde teria lido livros de Sidney Sheldon. Destacou o livro Negras Raízes, de Alex Haley, o livro mais triste que li, declarou ele. Em 1987, Pedrinho soube que o médico Osmani Ramos estava no mesmo presídio dele. Este era condenado por tráfico, roubo e assassinato. Famoso, havia até aparecido em matéria no Fantástico. No refeitório, Pedrinho lhe deu uma surra, mas não conseguiu matá-lo. Dessa, o médico criminoso escapou por pouco. Pedrinho também jurou a morte do maníaco do parque, mas nunca teve a chance de chegar nele. Sempre destacava o como era difícil a vida no sistema prisional nos anos 70 e 80. Não havia visita íntima e matava-se por banalidades. Ele insistia que nunca matou por pouca coisa. Afirmava: matei só assassino de mulheres e crianças e estupradores. Gente que não prestava, gente ruim.
Com o aparecimento do PCC, a situação mudou. Já não se podia mais fazer o que viesse na cabeça. Tinha que ter a aprovação da organização. E há quem diga que na famosa rebelião de 2006, Pedrinho teria a chance de liquidar o maníaco do parque, porém, foi impedido pelo PCC. Pois se acontecesse isso, iria tirar o foco da rebelião. Pedrinho acatou a ordem. Todos sabemos que o máximo de tempo de regime fechado no Brasil é de 30 anos, e Pedrinho, nos anos 2000, já havia cumprido isso. Porém, seus crimes nos presídios impediram por anos a sua soltura, o que veio enfim a ocorrer em 24 de abril de 2007. Então ele arrumou um emprego de caseiro na zona rural de Camboriú, e vivia sendo entrevistado, afinal era uma celebridade do crime. Mas em 2011 foi detido para cumprir 8 anos de crimes pendentes na cadeia. Pedrinho, enfim, foi solto em definitivo em 2018. Se converteu ao cristianismo e se dizia arrependido. Tinha então 64 anos, dos quais 42 preso. Na época, criou seu canal no YouTube e participou como convidado em inúmeros podcasts. Mogi das Cruzes. Pedrinho estava sentado em uma cadeira na calçada, em frente à casa de sua irmã. Um Volkswagen Gol preto parou no meio da rua. E dele desceram 2 indivíduos armados. Sem palavras, atiraram diversas vezes em Pedrinho, que caiu ao chão de bruços. Um deles tentou degolá-lo com uma faca de cozinha. Depois disso, fugiram do local. Pedrinho tinha 68 anos de idade. Quem matou? Traficantes de Mogi? O PCC? O crime não foi resolvido, mas para quem assassinou tanta gente durante a vida, seria mais fácil se supor tratar-se de uma vingança. A especialista brasileira em criminologia, Liana Casoy, afirma que Pedrinho não era justiceiro, e sim um vingador, por matar aqueles que considerava ser o pior da sociedade. Pedrinho exercia um fascínio sobre as pessoas, um reflexo de visão distorcida de uma sociedade em que só 10% dos homicídios são resolvidos no país. Pedrinho nasceu na violência, viveu na violência e morreu na violência. Consta como o maior serial killer brasileiro, com mais de 100 homicídios nas costas. Mas como diz aquele velho ditado, um dia o caçador vira a caça. Então, gente, tá aí a história do Pedrinho Matador, tido aí como o maior serial killer da história criminal aqui do Brasil. É reputado a ele mais de 100 assassinatos, 80% desses assassinatos dentro do sistema prisional. E ele era realmente ele passou a pior fase da época da cadeia, né? Onde não tinha crime organizado para frear, se matava por nada. Os cadeeiros antigos falam isso, né? E ele era tão perigoso, eu não coloquei no vídeo, mas ele matou um amigo dele assim que soube, um amigo de cela, assim que soube que esse amigo tinha matado a irmã de 20 anos, e para ele era inadmissível. E aí ele falou que o cara era amigo dele, mas ele teve que matar, não teve jeito. Envelheceu, né? Saiu da cadeia, depois de mais de 40 anos, preso. Ele se tornou cristão, né? E dizia-se arrependido, mas será mesmo? Se ele saísse com 20 e tantos anos, ele ia se arrepender? Eu duvido muito. E o passado dele cobrou, né? Ele já idoso, os caras vieram e mataram ele, né? Lá em Mogi das Cruzes, onde ele se fez bandido, né? Lá começou praticamente as coisas, a vida de crimes dele aqui em São Paulo, e lá terminou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a história vive no passado, no presente, moldando o futuro.
Valeu!